Olá, sou Alisson Najib Bonfim, professor de Geografia. Estarei ministrando uma aula com com o tema Recursos Naturais e Fontes de Energia. Público-alvo nono ano. Então convido você, seja bem-vindo aí à nossa aula. Tá. Primeiro, recursos naturais. O que nós podemos citar como recursos naturais? Água, tem uma ilustração aqui. Água, tá? Ar na atmosfera, solo, florestas, os vegetais, recursos minerais encontrados no solo, subsolo, tá? E fontes de energia. Fonte de energia, tudo que aquece, tudo que tem calor, tudo que entra em combustão, nós podemos entender como fontes de energia. Tá? Qual que seria o objetivo dessa aula? Reconhecer os recursos naturais. Compreender a diferença entre recursos renováveis e não renováveis. Identificar as fontes de energias utilizadas pela sociedade. Tá? Então, os recursos naturais são elementos encontrados na natureza. E as sociedades humanas sempre dependem desses recursos. Então, a sociedade, existe uma relação entre a sociedade e a natureza. Então, a sociedade, ela recorre aos recursos naturais conforme a sua necessidade, conforme aquilo que a sociedade precisa para se desenvolver. Tá? E os recursos naturais, nós podemos organizar eles e classificar em dois tipos, tá? Renováveis e não renováveis. Então, renováveis são aqueles que voltam à origem normal. Os não renováveis são aqueles recursos finitos, são aqueles que, tirado da natureza, eles não voltam mais. A reposição desse recurso é muito lenta. Tá? Podemos citar alguns exemplos aqui de fontes de energia. Não renováveis, o carvão e o sol renovável. Tá? Então, fonte de energia também são matéria-prima, que produzem energia. Tá? E a primeira que nós vamos destacar aqui é a energia solar. Tá? Então, a energia limpa, energia renovável, tem abundante. Todos os dias temos contato com esse tipo de energia. E vemos aqui um exemplo aqui de uma usina, com placas fotovoltaicas, placas que têm a função, de captar a energia luminosa, e converter em energia térmica ou energia elétrica. Tá? Então essa tecnologia hoje, ela é feita de silício, um recurso que tem muito aí na crosta terrestre, tem abundância, então faz com que a gente possa obter a energia elétrica através da energia solar, energia que se classifica como renovável e energia limpa. Depois vem energia hidrelétrica. Tá? Então, energia hidrelétrica, obtenção através da força da água. Então, a força da água ela move ali as turbinas que vão fazer, que estão ligadas a geradores e vão produzir aí a energia elétrica. Então, no Brasil, nosso país, ele tem uma das maiores redes hidrográficas do mundo. E associado ao nosso relevo, que é o Planalto, faz com que o Brasil tenha um potencial em obtenção de energia elétrica através da força das águas. E depois a energia eólica. A energia eólica é a transformação aí da energia do vento, a força do vento, uma energia através de uma energia mecânica, vai mover a tecnologia ali dos aerogeradores e vai converter essa energia em energia elétrica. Cada vez mais essa tecnologia vem sendo aprimorada, então a gente vê que as hélices são feitas hoje de fibra de vidro e as estruturas são feitas aí
de material inoxidável que aguenta muito mais tempo aí, né, o intemperismo. Depois vem a biomassa. A biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Né? Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos, né, renováveis, como planta, madeiras, resíduos agrícolas, lixo. Né? Então, a biomassa, um outro tipo de energia também, limpa e renovável. Depois vem a energia não renovável, tá? Que são os combustíveis fósseis. Quando que se intensificou a exploração desses recursos? Então, começou no século XVIII, lá na Inglaterra, né? Na primeira Revolução Industrial. Desde lá até os dias de hoje, o homem passou a utilizar muito combustível fóssil, né? Explorando esses recursos da natureza, né? Devido à ampliação das atividades econômicas e aumentando aí o consumo desse tipo de combustível, né? Desse tipo de energia, que é uma energia não renovável. Tá? O primeiro que nós vemos aqui é o petróleo. Energia não renovável. Né? O petróleo tem formação orgânica, em condições específicas de pressão e isolamento nas camadas do solo, é encontrado nas bacias sedimentares, e a formação dele, né? A formação é milhares, né? Por milhares e milhares de anos. Então isso faz que seja um recurso finito, né? Um recurso que o tempo de reposição na natureza é muito lento, tá? Então classificamos aí o petróleo como energia não renovável. Depois vem o carvão mineral, né? O carvão mineral, energia não renovável, foi um dos primeiros combustíveis a ser utilizado lá na Revolução Industrial, né? O carvão mineral ele tem origem de restos de vegetais, né? É encontrada em locais pantanosos, florestas soterradas, né? Que dá origem à formação, devido à temperatura e pressão ao longo de milhares de anos, né? Que se transformam em rochas e formam aí as jazidas de carvão, tá? Então o carvão também, né? O carvão, a formação dele é milhares e milhares de anos. Então o tempo de reposição é muito lento também, né? Então por isso que nós classificamos ele como uma energia não renovável, né? Então a queima do carvão ele libera aí o dióxido de carbono, que causa poluição na atmosfera e agrava, né, aí o aquecimento global, né, que faz com que aumente aí a temperatura média da Terra, tá? E daí nós temos aqui uma questão para reflexão, tá? Uma questão para reflexão, que diz assim: a sociedade moderna, após a Revolução Industrial, intensificou o consumo de energia, sendo utilizada principalmente nas indústrias e no transporte. Sendo nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais como, né? Então ali no quadro está mostrando ali, né, os exemplos que nós trabalhamos. Primeiro, ó, carvão mineral não renovável, energia elétrica renovável, petróleo não renovável, né, energia solar renovável, energia eólica renovável, né? Então, conforme o quadro, nós temos 3 tipos aí de energia renovável. Né? E o exercício está pedindo assim, a alternativa correta. Então, por isso que nós destacamos já a vermelha aqui, ó, né? Que apenas 3 são renováveis, né? Sendo ali energia hidrelétrica, energia solar e energia eólica. E as não renováveis, carvão mineral e petróleo, conforme nós trabalhamos nos slides, né? Tá? Então, qual que é a reflexão que nós podemos tirar dessa aula, né? Qual que é a reflexão? A reflexão é que precisamos aumentar a nossa matriz de utilização cada vez mais de energia limpa, energia renovável, né? Contribuindo assim para a sustentabilidade, né? Para usar os recursos na natureza de maneira inteligente, tá? Que não venha faltar aí para as próximas gerações, né? Fazendo com que as gerações que vão vir depois de nós não venha faltar, né? Não venha faltar esses recursos que estão sendo muitas vezes utilizados aí de maneira indiscriminada, né? Então essa reflexão que nós fazemos, tá?
com essa aula. Usar os recursos de maneira inteligente, que não venha faltar para as próximas gerações, tá? Então, muito obrigado, agradeço a todos.